Muito boa noite, seja bem-vindo a essa série que vai ensinar para você como sair do zero e ter total conhecimento sobre todo o mercado de bolsa, tá? Durante esses 11 episódios que vamos ter, ou até 20 episódios, a gente está ainda definindo a quantidade correta, tá? A gente vai explicar para vocês tudo que vocês têm que saber sobre o mercado financeiro e do zero absoluto. Então, se você não sabe de nada e quer começar, a gente vai mostrar num passo a passo de forma bem esmiuçada, praticamente do zero absoluto, tá? Então, acompanha aí. Vou compartilhar minha tela com vocês e vou começar a explicação. E se vocês tiverem dúvidas, coloque aqui nos comentários que nas próximas aulas a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Vou fazer isso, vou me dedicar ao máximo aqui, tá bom? Então, vamos que vamos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Pronto. Já está aparecendo aí? Não. Ah, não. Peraí. Vamos lá. Confirma aí se já está compartilhando a tela para vocês. Falha técnica é assim, quando a gente faz um negócio ao vivo. É desse jeito. Tenha calma aqui que o negócio agora vai. Vamos lá, ver se vai agora. Pronto, foi. Beleza? O seguinte, isso aqui, como vocês estão vendo, são os dados da empresa chamada Tesla, tá? Aquela empresa de carros lá dos Estados Unidos. E o que que você tem que entender? O que que é a análise técnica de uma forma geral, tá? A análise técnica de uma forma geral vai ser o conjunto de métodos que você vai utilizar, tá, para investimento, que vai se basear na análise dos preços passados. Por isso que a gente está olhando aqui essas cotações, tá? Que você tem o valor da abertura, o valor que abriu a ação, o valor que abriu a ação, o valor que teve a máxima de cotação do preço nesse dia aqui, ó, que é o 4 de junho, o valor da mínima, o volume negociado de ações e a variação aqui em porcentagem, tá? Então, assim, o objetivo exatamente da análise técnica é pegar esses preços passados aqui, tá? E projetar, tá, o comportamento do futuro desses preços. Então, assim, imagina o seguinte: ele vai identificar as tendências, tá, e tentar antecipar o comportamento do mercado. Então, assim, todas as orientações que você vai ter de compra ou de venda, tá, vai ser baseado aqui nos preços passados, tá? Porque com os preços passados, aí você vai conseguir identificar os preços futuros, digamos assim, tá? Então, se você perguntar para mim, cara, o que, que você entende sobre análise técnica? Eu vou dizer para você que é um estudo, tá? Do mercado, das ações, enfim. Aí a gente vai utilizar um meio de gráfico. Por que gráfico? Para colocar todos esses valores aqui, ficar mais fácil da gente conseguir visualizar com o objetivo de prever exatamente essas tendências futuras, tá? Então, assim, a gente vai interpretar a ação do mercado para tentar antecipar, tá, o futuro dos preços, baseado no que já aconteceu. Perfeito? Então, como a gente vai para essa análise técnica, a gente vai ter algumas premissas que são praticamente básicas, tá? Então, assim, para que você tenha noção do como você vai analisar. Então, a primeira premissa que a gente vai ter vai ser o preço desconta tudo. Essa é a primeira coisa. Sempre você vai dizer, o preço já está no preço. O preço desconta tudo. Você vai ouvir muito isso. Segunda coisa, o preço se move em tendências, tá? Também a gente vai abordar isso bem direitinho. E o terceiro, a história sempre se repete, tá? O que eu quero dizer assim, com o preço desconta tudo. Vamos premissa por premissa para ficar bem simples de vocês entenderem, tá? Assim, um motivo para o qual o preço se movimenta pode ser assim os mais diversos do mundo. Concorda comigo? Então, assim, e às vezes pode ser muito difícil. Você não sabe por que o negócio está caindo, porque o negócio está subindo. Você só sabe que esse movimento está acontecendo
e você não sabe a razão disso, tá? Então, por esse motivo que a gente entende que toda a informação no mercado já está embutida no preço. Essa informação, tá? Essa informação já está toda embutida no preço. Então, ela pode ser uma informação macroeconômica, pode ser um fato relevante, pode ser, sei lá, a conjuntura de um setor, inclusive o balanço da empresa, fator político, enfim. Tudo vai estar já nesse preço aí, tá? Então, assim, na análise técnica, o que é importante para você? Vai ser importante como os preços se movem, tá? Se está subindo, se está caindo, tá? O principal estudo que você vai ter é o estudo do movimento do preço, tá bom? Então, assim, assim, uma coisa que você tem que prestar bem atenção o que você vai ter que prestar atenção sempre é no valor do mercado e como é que ele está. A gente vai agora falar a questão da tendência, tá? Justamente a lógica que você entender do preço. O que é que acontece com todos os investidores estão pensando a mesma coisa? Pelo menos a grande maioria. O preço começa a se mover em tendências. Pode ser uma tendência de alta, pode ser uma tendência de baixa, ele pode ficar em consolidação. Mas isso aí vai ser sempre um consenso, tá? Entre os compradores e os vendedores, tá? Então você vai ter tanto o preço subindo, como o preço caindo, como ele andando de lado. São os três movimentos que você vai ter no mercado, perfeito? Vai ser os três movimentos que você vai ter no mercado. Então, assim, sempre, tá? Sempre você vai entender que o mercado não é aleatório, tá? O mercado nunca vai ser aleatório. Ele vai mostrar para vocês as situações de forma previsível, tá? E o preço vai sempre refletir ou se o mercado está otimista, numa alta, como eu falei aqui, ou se o mercado está pessimista, numa baixa, entendeu? Então, assim, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar os preços, encaixar esses preços, esse sentimento do mercado numa tendência, para a partir daí você tirar a melhor trade a fazer, o melhor trade a fazer. Se vai ser uma compra, se vai ser uma venda, enfim. Beleza? E a terceira premissa, como eu tinha falado para vocês, que a história se repete, é porque é o seguinte, os preços apresentam padrões. Como assim, Sanca? Padrão. Vou dar um exemplo. Digamos que você sabe que... Vou dar um exemplo de um carro, tá? Só para ficar bem simples. Você sabe que uma BMW, sei lá, 2021 custa... 2020, por exemplo, custa 130 mil, tá? E você sabe que a 100 mil ela tá barata. Então, essa percepção que tá barata, você começa a comprar, por exemplo, esse carro porque o preço está muito bom. Tanto você como todo mundo. Aí o preço do carro começa a subir porque vai esgotando essa quantidade de carro aquele valor, tá? Então, o que é que tende a acontecer? Isso não vai acontecer muito em carro porque como vai passando os anos vai desvalorizando. Então, mas numa casa, por exemplo, tá? Vamos colocar no caso, fica mais fácil do exemplo. E o que que acontece? Quando você comprou aquela casa, por exemplo, a 100 mil reais, que a casa vale 150, você comprou aqui, todo mundo começou a comprar aqui também. Aí o preço dessa casa de 100 mil não existe mais, começa a ser 105, 110, 120, 130, e você vendeu ganhando lucro. É essa memória, tá? Que você tem de casa a 100 mil é barata, ela tende a se repetir. Então, quando o preço novamente da casa diminui para 100, tanto você como todo mundo que comprou antigamente vai comprar novamente, porque é aquela ideia que a história se repete, tá? Os preços e os padrões se repetem porque existe uma percepção das pessoas que naquele lugar, tá? Naquele lugar ele ganhou dinheiro, naquele lugar estava barato, naquele lugar foi um ponto bom, tá? Então é por meio desse comportamento que existe que é possível identificar os padrões que se repetem aí durante todo o tempo. Então, esses padrões vão ser fáceis de ser visualizados no gráfico. Então, é por isso que a gente utiliza o gráfico, tá? Então, esses padrões são facilmente utilizados no gráfico. Aí você pode me perguntar, pô, Sanca, quer dizer que só existe análise técnica? Não. Você vai ter dois tipos de análise, tá? Você vai ter análise técnica e análise fundamentalista.
Tá? O que diabos é essa análise fundamentalista? Cara, essa análise fundamentalista vai utilizar o quê? Modelos matemáticos, tá? Para tentar ver fatores como taxa de juro, projeção de micro e macroeconômica, balanço da empresa. Você vai pegar, por exemplo, aqui o balanço da Tesla, vai ver qual é o valor patrimonial que a Tesla tem, quanto é que ela está dando de lucro, qual está sendo o ROI dela, qual está sendo qual está sendo o dividendo que ela está me dando, se ela está me dando dividendo, ela está muito endividada, ela não está. Então você vai conseguir visualizar isso aí, tá? Então, e ela vai ser identificada para padrões de longo prazo. Perfeito? Porque ela está utilizando ela está olhando os fundamentos da empresa, ela está olhando o que é que a empresa tem bem para frente, ela está analisando os próximos 3, 4, 5 anos, se aquele setor vai se desenvolver ou não. Então, ele se preocupa muito por que você está fazendo um investimento nesse ativo. Se esse ativo vale a pena você investir. Cara, vale a pena você comprar Tesla nos múltiplos que estão hoje, de, sei lá, $600 uma ação. Qual é o dividendo que eu vou ter nisso? Qual é o valor que a empresa tem? Então, assim, essa análise fundamentalista, tá, gente? Só vai existir em ações. Você não vai conseguir fazer análise fundamentalista em derivativos, tá? Quando eu falo de derivativos, eu falo petróleo, índice. Por que não? Porque é uma conjuntura de dados. Então você não vai ter ROI de petróleo, você não vai ter. Assim, você consegue até fazer uma análise de demanda e oferta baseado nisso para você tentar precificar. Mas assim, via de regra, tá? Só via de regra. Para vocês, a Sanca disse que não dá para fazer. O pessoal consegue fazer até em Bitcoin utilizando a capacidade computacional do sistema. Mas assim, via de regra, só vai se utilizar em ações, beleza? Porque você vai estudar a empresa, perfeito? Já a análise técnica, como a gente só olha preço, vai usar em tudo, irmão. O que você conseguir plotar num gráfico, você vai conseguir utilizar, a análise técnica. E o que é a análise técnica? Como ela só observa esse histórico de preços, tá? A gente vai conseguir, totalmente diferente da análise fundamentalista, ela não vai se preocupar com a qualidade da especulação que você vai fazer. Como assim, Sanca, não se preocupa com a qualidade? A gente está preocupado, quando a gente vai entrar, por exemplo, num trade de Tesla, se a gente vai pegar, por exemplo, a subida do ativo ou a queda do ativo. A gente não está preocupado se é um investimento bom, se é uma empresa sólida ou se não é. A gente quer conseguir fazer essa especulação. Então, assim, a gente vai ignorar tudo que tiver de demonstrativo financeiro, tá? E a gente vai tentar identificar a melhor oportunidade de compra ou a melhor oportunidade de venda, tá? E lembrando o seguinte, então o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que sempre, partindo das medidas dos preços anteriores, projetar os preços futuros. Já teve em tal valor foi um suporte, tal valor é resistência. Não se preocupe com esses nomes que eu estou utilizando aqui, porque eles vão ser ensinados, tá? Eles vão ser ensinados durante esse curso que a gente está fazendo aqui online para vocês, tá bom? Então, assim, só para ficar claro, vamos lá. Análise técnica. Você vai fazer a análise do movimento do preço, tá? Você vai utilizar padrões gráficos, beleza? Ela vai te indicar quando comprar ou quando vender com base em padrões que já aconteceram ou que padrões que se repetem, tá? Ela vai ser utilizada mais no curto e médio prazo para você fazer sua especulação, perfeito? E aí vamos lá, análise fundamentalista, tá? Ela vai se preocupar com balanço, ela vai se preocupar com receita, com despesa, com múltiplo, entendeu? Então assim, vai ser um negócio bem de longo prazo e ela vai se preocupar também com a qualidade do investimento. Perfeito? Dentre isso, a gente já sabe agora que existe o análise gráfica e tudo mais, tá? Você já sabe que ela vai olhar os preços, por isso que a gente vai olhar esse gráficozinho aqui agora. Sendo que existe vários tipos de gráfico, tá? Esse gráfico que está na minha tela aqui
é chamado de gráfico de candlestick, tá? É o mais utilizado. Você vai ter outros gráficos, mas eu não vou abordar aqui, porque a gente não utiliza, ia ser só perda de tempo, tá? A gente tem um gráfico de linha, beleza? A gente tem um gráfico de barra, a gente tem um gráfico de ponto de figura, a gente tem um gráfico, mas esse aqui é o que todo mundo utiliza. Quando eu digo todo mundo assim, eu falo que é tipo a maioria do mercado, tá? Inclusive eu. Então, a lógica, tá? Vou explicar para vocês a lógica aqui desse gráfico. Perfeito? Então, preste atenção. Quando alguém falar, um gráfico, por isso que você está vendo esse gráfico desse jeito aqui, com essas velinhas, isso aqui se chama gráfico de candlestick. A função dele é exatamente plotar valores, tá? Vou até colocar aqui uma ação, vou botar Petrobras para ficar fácil de vocês conseguirem visualizar. A função dele é plotar os valores dos gráficos pelos dias, para que a gente consiga acompanhar de forma mais tranquila do que, por exemplo, você olhar assim, tá? Tesla, que você está vendo aqui, abertura, máxima, mínima, que é a mesma informação que tem ali, sendo que assim, aqui é muito mais difícil de você conseguir enxergar um padrão do que dessa forma aqui, bem visual, tá? Perfeito? Aí o que acontece? Cada barrinha dessa aqui vai corresponder a um período gráfico. O que é isso? É esses preços, tá? É o tempo, são as escalas de tempo desses preços, beleza? Como assim, Sanca? Escala de tempo desses preços. Preste atenção que aqui, por exemplo, ó, tem aqui, ó, um D, que significa um dia. Quer dizer que aqui a gente vai ter a máxima do dia. Depois eu vou mostrar bem direitinho como é que funciona o gráfico de candle, tá? É só para ilustrar a explicação. A mínima do dia, vai ter a abertura aqui, o fechamento. Então você vai ter todas essas informações plotadas no gráfico em um espaço de tempo. Aqui nesse caso é formado de um dia. Mas se eu quiser colocar aqui num formato de, sei lá, 15 minutos, por exemplo, tá? De 15 minutos, por exemplo. Então cada barrinha que tiver aqui vai ser plotada durante 15 minutos. Quer dizer que durante 15 minutos esse foi o movimento. A abertura do candle foi aqui, ó. Eu também vou mostrar depois, não precisa se preocupar onde que eu estou marcando não, tá? Só para a abertura foi aqui, o fechamento foi aqui, a máxima foi aqui, a mínima foi aqui. Então é aquela mesma informação que estava contida lá da Tesla aqui, vocês vão conseguir acompanhar aqui no gráfico, perfeito? Então é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar de forma bem detalhada dos gráficos, de como funciona, então não precisa se preocupar com isso, tá? E assim, você sabendo já que isso aqui é o gráfico e essa lógica que eu estou explicando a vocês, que isso aqui quer dizer um período de tempo que a gente vai identificar, geralmente fica aqui em cima, tá? Nos gráficos, sempre fica aqui em cima. E vai ter uma velinha dessa aqui, porque esse aqui é justamente o gráfico de vela, tá? E é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. E o que acontece? Existe também alguma coisa que é bem interessante, que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. No mercado futuro, todos os gráficos eles têm um vencimento, certo? Então, o que acontece? Se cria gráficos perpétuos para que seja facilitada a visualização. Como assim? Imagine da seguinte forma. Você tem um gráfico, deixa eu abrir aqui um gráfico temporal, tá? Você está vendo um gráfico aqui temporal, perfeito? Do índice. Então, ele só mostra esse período de tempo que você está vendo aqui na tela. Esse período de tempo aqui, perfeito? Olha isso aqui. Esse período de tempo aqui, ele só mostra. E muitas vezes você quer ter uma informação passada para saber onde foi a máxima, onde foi a mínima, se o preço já negociou antes. Então se cria, são juntados vários gráficos, tá? E que se cria esses chamados gráficos perpétuos, tá? No índice brasileiro, tá? Se chama o Infut, que é o gráfico do índice, e no dólar se chama Dolfut. O que é que eles fazem? Eles pegam esses gráficos e meio que colam um no outro, tá? Para que você tenha essa visualização gráfica de saber onde foi a máxima, onde foi a mínima, onde ele andou, para que você tenha esses pontos, como eu disse, como a gente estava conversando, de já foi negociado, nesse ponto estava barato, nesse ponto estava caro,
para a gente seguir aquela lógica, tá? Aí você me pergunta, e o que é isso aqui para trás? Existe também uma coisa chamada indexação. O que é isso? Digamos que você tinha R$ 10 em 2008, tá? E você tem os mesmos R$ 10 hoje em 2021. Porém, você sabe que com o tempo a inflação corrói o seu dinheiro, né? Então, você indexa um gráfico, por exemplo, que você tem a inflação para saber se ele está mais barato daquela época do que daquela época, porque entendo, o poder de compra de R$ 10 daquela época é diferente do poder de compra de R$ 10 hoje, para saber se ele está barato, se ele está caro, como é que está. Então, assim, por isso se indexa. Outra coisa que é bem normal de ser indexado é em dólares. Como assim? Você tem um gráfico, que você tem, por exemplo, um produto cotado, por exemplo, vamos colocar uma ação aqui da Petro, tá? Só para que fique fácil o raciocínio. Você tem essa ação aqui, por exemplo, hoje a 28,50, como vocês estão vendo aqui, e você tinha essa ação, sei lá, deixa eu olhar aqui, em 2011, tá? Em 2011, a 13 e pouquinho, R$ 13,50, tá? Sendo que o dólar nessa época de 2011, eu acredito que estava por volta de 1,60, mais ou menos. E o dólar hoje está por volta de R$ 5. Significa que em dólares, a Petrobras hoje está mais barata do que foi em 2011. Então você pode indexar esse gráfico dessa ação em dólares, tá? Geralmente quem faz isso é o investidor estrangeiro, beleza? Porque ele investe no país dólar, claro que vira real quando ele investe aqui, mas ele investe dólar, ele quer levar dólar. Então, para ele não faz diferença se subiu de R$ 10 para R$ 20, se o valor em dólares não aumentou também. Então, por isso que a gente pode utilizar nos gráficos vários tipos de indexadores, tá? Isso é o mais comum que eu estou explicando para vocês aqui, perfeito? Então, por hoje, tá? A aula vai ser basicamente essa, tá? Depois eu vou abordar, como vocês estão vendo aí, numa sequência, vai ser do zero absoluto, tá? Então, você que não sabe de nada, você agora vai ter realmente a opção de conseguir sair do zero absoluto, como eu estou ensinando aqui coisas bem básicas, até um nível praticamente profissional, perfeito? Não esquece de se inscrever, não esquece de também entrar no nosso canal aqui embaixo, Mundo Trader Conteúdos, onde eu estou sempre passando novidades, estou sempre falando sobre alguma coisa, então não perde essa oportunidade, beleza? Encerrando por aqui, não esquece de deixar aquele like no vídeo e coloca aqui embaixo suas dúvidas até sobre o que eu já falei, para que eu possa até tirar no próximo vídeo, porque vai ser uma continuidade, tá? Cada aula tem até o seu título, que é o assunto que a gente vai tratar na aula. Se você já é um pouco mais avançado, vai ter aulas também tratando de assuntos mais avançados. Se você está começando do zero absoluto, assiste aqui que você vai conseguir entender tudo, prometo a você. E não esquece de deixar aqui embaixo suas dúvidas. Um abraço, fica com Deus e tchau, tchau. Até mais.